palavra de Deus, como eu havia dito, a mensagem principal, ela começa agora. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 32, no versículo 22, o título da mensagem diz assim: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Então veja que a luta contra a nossa natureza, quando a Bíblia fala que lutar com Deus, o significado espiritual, para que você entenda, é confrontar a sua natureza com a natureza de Deus. Se nós fomos chamados para viver a vida de Deus, como diz a palavra, chamados para sermos santos, eu tenho que vencer a natureza pecaminosa. Uma pessoa que se aproxima da igreja, ou que se aproxima com o seu problema, eu vou colocar em termos práticos, porque eu não quero que você seja um religioso, simplesmente, mas você seja assim uma pessoa edificada dentro da palavra. Jacó se aproximou de Deus com a sua natureza pecaminosa para confrontar com a santidade. Então eu vou colocar a minha vida, pastor, na balança. Eu vou começar a ver o que eu fiz de errado, confessar para Deus e começar a orar. Essa luta de Jacó foi o que, pastor? Essa luta foi uma luta de oração, foi uma luta de perseverança. É eu realmente acreditar que Jesus Cristo veio e morreu pelos meus pecados, que Deus me amou primeiro e eu passar a amar a Deus também. E a partir daí eu ser um vitorioso, eu receber um prêmio, eu receber a minha identidade espiritual, eu buscar a minha salvação, que não só a salvação eterna, não só a glória celestial. Eu tenho dito aqui que o significado da palavra salvação é muito amplo. Nós sabemos que a glória celestial é o auge sim da nossa vitória, mas hoje, ainda hoje, você pode precisar de uma cura, você pode precisar de uma libertação, você pode precisar de uma mudança no seu casamento. Eu quero que você se aproxime de Deus com essa disposição de lutar. Lutar para vencer, lutar para mudar a situação, lutar para salvar o seu filho, lutar para salvar o seu marido, lutar pela sua saúde. Isso é confrontar o que, pastor? Aquilo que está me abalando, aquilo que está me prejudicando. Confrontando com o quê? Com a promessa que eu tenho de Deus, a promessa de libertação, a promessa que eu tenho de cura em Jesus Cristo, a promessa que eu tenho de mudança da minha personalidade. Uma pessoa que não tinha condição de perdoar um irmão, passa a ter condição de perdoar. Por quê, pastor? Porque eu sei que esse caráter meu, eu tenho sido uma pessoa muito dura, eu tenho sido uma pessoa difícil de lidar. Eu entro em contenda com todos os meus parentes, com toda a minha família. Eu sou uma ovelha negra. Eu tenho que começar a reconhecer que eu sou mau. Reconheça por que tanto conflito que você tem entrado dentro da sua casa. Por que hoje os irmãos não estão se falando? Porque vocês não querem confrontar. Ninguém quer ceder. Ninguém quer reconhecer o erro. Ninguém quer reconhecer a natureza amarga, os sentimentos amargos que estão nutrindo o seu coração. Mas Jacó não, Jacó ele se aproximou de Deus, ele acreditou na promessa de Deus. A visão da escada, como eu li no início, foi justamente o que? O encontro de Jacó com Deus. Caminhar. Eu vou empreender uma nova caminhada. Eu vou mudar o meu caminho, o meu rumo. Eu me arrependo, pastor, da minha conduta. Eu vou mudar o meu pensamento. Eu era uma pessoa muito violenta, muito ignorante. Eu tenho sido ignorante com a minha mãe. Como eu tenho maltratado a minha mãe? Como você tem maltratado a sua mãe? Como você tem sido agressivo com a sua esposa? Você espanca a sua esposa, meu irmão. E você quer paz dentro da sua casa? Eu estou chamando você para um encontro com Deus.
Eu estou chamando você para confrontar essa natureza, lutar contra essa natureza ruim. Lute contra esse mal. Por que você nunca venceu? Porque você também nunca lutou. Você nunca procurou ser diferente. Nós temos que procurar crescermos moralmente e somente com a ação do Espírito de Deus, somente com o convencimento da palavra. Porque quando ele lutou com Deus, meu irmão, você pode imaginar uma luta com Deus corpórea? Não, não é isso. Às vezes alguém pode ter te ensinado errado, que você vai lutar contra Deus, lutar contra o anjo, e seja algo, como a Bíblia fala literalmente. Não, mas isso aqui tem um significado exclusivamente espiritual. Lutar com Deus é confrontar o pecado com a santidade. É o que todos os cristãos deveriam fazer. É o que todas as pessoas que realmente resolveram empreender um novo caminho, buscar um novo caminho para as suas vidas, elas vão lutar justamente contra essa natureza. Luta contra esse vício. Lute contra essa violência. Lute contra essa frieza com seus filhos. Você vive distante dos seus filhos. Lute contra isso. Procure se aproximar mais da sua família. Procure se aproximar mais da sua esposa. Você não sabe qual é a necessidade da sua esposa hoje. Vocês vivem distantes. Se encontram um passando pelo outro, mas não param para conversar. Não param para discutir as questões contraditórias hoje no relacionamento. Briga por causa de patrimônio, herança de família. Vocês têm que entrar no entendimento. Mas para isso, pastor, eu preciso ceder. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu comportamento. Você veja dentro da palavra de Deus que a Bíblia diz assim, Gênesis 32, versículo 22, Jacó luta com Deus. Então quer dizer, ele tomou, versículo 22, levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Então veja que, apesar das grandes dificuldades que Jacó carregava na sua natureza, mas quando a pessoa tem disposição para mudar, ela verdadeiramente vence. Eu confronto com a palavra de Deus, muitas vezes eu paro assim, peraí, não vai dar para eu ser cristão. Não vai dar para eu mudar de vida, porque é muito difícil, pastor. É muito difícil amar ao próximo. É muito difícil perdoar. É muito difícil renunciar a essa mágoa que eu tenho no coração, esse trauma, porque meu marido me humilhou muito no passado. É muito difícil. Então a senhora vai continuar vivendo mal? A senhora vai continuar sofrendo? Vai continuar sofrendo? A senhora não quer lutar? Pode haver grande resistência. Pode haver uma grande resistência, mas a senhora tem que ter disposição para continuar lutando. Não vai ser possível mudar a vida do seu filho? A senhora ainda tem controle sobre ele. Ele ainda pode te ouvir, ele mora dentro da sua casa. Mas você vai largar de mão porque você se deu por cansado. Você se deu por cansado, você acha que tudo está difícil. Então eu quero que hoje você pense diferente. Pense diferente. Vá para a presença de Deus. As coisas realmente não são fáceis. Mudar não é fácil, mas preciso perseverança. Jacó perseverou e a Bíblia diz que a Bíblia diz que o anjo não podia com ele. Não podia com ele por quê? Porque ele estava disposto. E é justamente o que eu quero despertar na senhora agora. Disposição. Esteja disposto para lutar, esteja disposto para fazer, para que realmente tudo mude. Nós vamos continuar com a mensagem. Volte comigo aqui na mensagem, para nós darmos direcionamento. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então Jacó teve tudo para desestimular. Nós temos, diante da palavra de Deus, nós temos tudo para perder o estímulo. Porque a gente acha tudo difícil. Vai haver resistência, pastor, vai haver resistência.
Mudar de vida não é fácil não, meu irmão. Mudar de natureza não é fácil. Aprender a perdoar requer desenvolvimento espiritual. Aprender a perdoar, aprender a liberar a mágoa, o ressentimento. Esquecer as derrotas do passado. Esquecer a vida velha, o velho homem, requer um esforço muito grande. Eu tenho que entrar em oração, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar por ajuda de Deus, por ajuda do Espírito Santo, porque a natureza carnal, ela luta contra a natureza espiritual. A Bíblia fala que existe uma batalha entre o espírito e a carne, mas há condição, Deus ele dá autoridade para que nós venhamos a mudar. É preciso a decisão. É preciso uma decisão para que nós realmente venhamos a mudar de vida. Então o anjo deslocou a junta. A Bíblia diz aqui claramente, olha, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Mas Jacó não parou. Jacó não parou. Não pare. Você vai largar o vício. Você vai largar a bebida. A sua casa vai ser uma casa restaurada. Parece difícil, pastor, porque eu vejo resistência até dentro da minha própria casa. Mas é assim mesmo, minha irmã. A senhora vai conquistar a cura dessa enfermidade. Eu vou começando apresentando os problemas para que você em casa identifique-se com a palavra. Ah, então o que está faltando para mim, pastor, é lutar. Mas eu tenho lutado tanto, lutado com as suas armas. Você tem lutado dentro de casa. A Bíblia diz que Jacó empreendeu um novo caminho. Veja que ele saiu de uma posição e foi para outra posição. Pastor, mas eu já estou dentro da igreja. Mas será que dentro da sua igreja você está lutando? Será que dentro da sua igreja você está perseverando em oração? Será que o seu líder espiritual, pastor, ele tem pagado o preço? Ele tem subido no monte? Ele tem clamado por você? Ele impôs a mão na sua cabeça? Você procurou ele para que ele realmente lutasse junto com você? Aí sim, aí a coisa vai mudar. Ungir você com óleo. Nós fizemos ali uma campanha da consagração, onde nós ungimos toda a igreja com óleo. Você tem essas imagens também aí. Veja aí na sua tela essas imagens da unção com óleo, da campanha da unção. Pastor, para que essa unção com óleo? É preparação para que você possa lutar. Separação de Deus, condicionamento espiritual para mudança de vida. Vai largar o vício, vai largar a maconha, vai largar a cocaína, seu filho vai largar. Eu estou garantindo a sua vitória, porque Jesus, porque Deus, Ele me deu vitória. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência, o pastor Luiz Fernando, eu fico exaltado aqui, porque eu sei que Deus pode fazer por você, e talvez você não acredite. Você está sendo consumido por essa enfermidade, mas o problema do corpo não pode entrar, não pode tocar na alma. A alma tem que estar investida com a verdade de Deus. A alma tem que estar investida com o caráter de Cristo. O nosso Senhor Jesus, ele morria na cruz do Calvário e parecia que ele estava sendo derrotado. Você já parou para imaginar como que Jesus venceu se ele foi crucificado? Mas na minha aparente derrota, como cristão, eu estou vencendo. Na minha aparente derrota é o momento que eu estou vencendo. Mas eu tenho que estar empreendendo um novo caminho na minha vida. Eu tenho que estar vivendo para Deus. É por isso que eu falei das pessoas que se submeteram ao batismo nas águas. São pessoas que, de fato, tomaram decisão. De fato, realmente resolveram viver para Deus e vão começar a praticar, já estão praticando uma vida cristã. São pessoas que confrontam todo dia com o pecado. O cristão, ele confronta com o pecado todo dia. Por quê, pastor? Porque é uma tentação. O inimigo, ele sempre faz a proposta do desvio de conduta. O inimigo colocou na senhora essa tristeza, essa angústia, essa mágoa, e a senhora aceitou. A senhora não confronta hoje, a senhora desistiu das batalhas, a senhora desistiu das lutas. E Deus quer ver o exército dele lutando. Deus quer ver os filhos dele guerreando. Ele formou um exército de soldados. Soldados do céu, soldados celestiais. Pessoas realmente que buscam santidade. Pessoas que buscam viver em concordância com a palavra de Deus, com a vontade de Deus.
Esse é o meio, é o caminho da vitória. Não adianta eu falar que vai resolver a sua vida se eu não mostrar a você que você tem que lutar. As igrejas estão pregando um evangelho frouxo hoje, que promete resultados, mas não mostra o caminho. Não mostra o caminho. Você veja que muitas pessoas estão hoje dentro das igrejas e não estão conseguindo vitória. Mas por quê, pastor? Porque eu mostro a você o fim, mas não ensino a você o meio. Confronte, levante-se dessa cama, levante-se desse sofá, tome um caminho diferente, saia dessa posição, mude de posição, entre no caminho de Deus, faça um voto com Deus como Jacó. Aí você vai ter resistência. A Bíblia diz assim, meu irmão. A Bíblia diz assim: deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Versículo 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Você sabe o que significa isso aqui? Deixa-me ir. Olha o que o anjo falou: deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Sabe o que o anjo quis dizer aqui para Jacó? Você já venceu. Rompeu o dia, quer dizer, aquele dia negro, aquele dia difícil, o confronto, a confissão, o esforço que você fez foi válido. Já rompeu o dia. Deixa-me ir porque você já é um vencedor. Mas Jacó queria consumação. Jacó queria confirmação. Ele não queria largar o anjo antes que realmente ele fosse abençoado. Então, meu irmão, não é uma oração, não são duas, não são três. Eu tenho que realmente ver a consumação da minha vitória. Tem gente que para no meio do caminho. Você faz uma faculdade no primeiro, segundo, no terceiro ano você para. Eu vou trancar a matrícula. É muita confusão, é muita dúvida. Você tem que ter determinação naquilo que você faz. Jacó nos ensina que determinação. Você quer a porta de emprego? Você tem que ter determinação. Acorde cedo. Jacó acordou ainda à noite. Ele acordou de madrugada. Por quê? Porque ele estava ansioso para mudar de vida. Não, eu não vou ficar nessa. Eu tenho que largar essa droga o mais rápido possível. Eu tenho que largar essas companhias o mais rápido possível. Eu tenho que sair desse namoro que tem me prejudicado muito. Você tem perdido tanto com essa relação, minha irmã, se dedicando a essa pessoa que muitas vezes não tem te dado valor. Essa pessoa que é cheia de vícios tem prejudicado a sua vida. Você nem casada é ainda e você está sofrendo de uma forma extrema. Você tem que mudar o seu caminho. Você tem que lutar contra essa situação. Não seja conivente. Então o anjo disse a ele aqui no versículo 26: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Veja aqui, irmão, Jacó, ele dizer que ele era Jacó, era a mesma coisa dele dizer assim: olha, sou eu o enganador, sou eu o suplantador. Ele confessou a sua pessoa, ele confessou a sua personalidade. Ele lutou com o anjo e o anjo chegou no final e perguntou: quem é você, como você se chama? Jacó. Eu sou aquele que quero mudar. Eu sou aquele que precisa vencer. Eu tenho sofrido muito. Eu estou sendo perseguido. Eu estou mal com meu irmão. Mas eu não quero continuar assim. E essa declaração aqui, eu sou Jacó, eu sou aquela pessoa que cheia de problemas. Eu sou aquela pessoa cheia de mal. Eu preciso vencer. Aí o anjo disse assim: olha, para nós finalizarmos a mensagem. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o nome que o havia caracterizado no passado como enganador, astuto, manipulador, suplantador, uma pessoa cheia de defeitos, que representava Jacó, aquela pessoa cheia de defeitos, ele foi transformado em Israel. Ele foi transformado naquele que luta com Deus, aquele que tem Deus na sua vida, aquele que faz parte da nação de Deus, aquela pessoa aprovada
Naquele tempo, os nomes tinham um grande significado. Nós vemos, podemos observar na palavra de Deus, que Abrão se tornou Abraão, Saraí se tornou Sara, Jacó se tornou quem, pastor? Israel. O significado de Israel é príncipe de Deus. Príncipe de Deus, um homem aprovado, aquele que prevalece, aquele que vence. De derrotado passou a vencedor. Uma pessoa sem nenhuma significação espiritual. Uma pessoa carnal. Ele passou a ser realmente uma pessoa espiritual. Jacó teve uma grande vitória. É justamente o que o pastor Luiz Fernando quer fazer você entender e fazer hoje você tomar uma atitude e mudar o seu caminho. Mas para isso eu tenho que confrontar com Deus. Para isso eu tenho que confrontar com a palavra, eu tenho que estar dentro da igreja. Esse confronto com Deus, pastor, como é que é? É só dentro do meu quarto? Não. É você estar conosco na congregação. É você estar participando dos propósitos da igreja. Essa campanha da confissão dos pecados, das iniquidades. Você escrever todo o mal que você praticou. O que você lembrar que ainda você não confessou, uma confissão específica dos males praticados, das iniquidades, dos pecados, e chegar no altar de Deus e apresentar. Isso é uma luta. É essa luta que nós estamos empreendendo ali toda sexta-feira. É essa mudança de caminho que vai ocorrer. Nós vamos sair dali vitoriosos. Deus vai passar a ouvir o clamor, porque lá em Isaías 59 a Bíblia diz que o pecado ele cria uma barreira entre o homem e Deus. A face do Senhor é escondida de nós, porque Deus ele não habita com o pecado. Deus ele não convive com o pecado. Então eu tenho que confrontar, eu tenho que lutar com Deus, eu tenho que apresentar minha natureza má e confessar. E foi o que Jacó fez. Eu sou Jacó. Mas o anjo disse, agora não, agora você vai ser Israel. Veja que dentro da palavra, olha, mais uma vez, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Prevaleceste, quer dizer, houve transformação. Houve transformação, você se tornou capaz, você atingiu potencialidade espiritual. Você conquistou a personalidade de Cristo. A imagem de Cristo está sendo revelada na sua pessoa. Você hoje pode falar com Deus com autoridade. Você pode pedir agora que Deus vai te atender. Você vai sentir mais felicidade. E a Bíblia diz assim, olha, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. É justamente o que o pastor Luiz Fernando quer mostrar a você. Quando você tem uma experiência real e verdadeira com Deus, a sua vida foi salva. Uma vida salva. Pastor, eu fui salvo, porque eu tive um encontro real com Deus. E eu me considero uma pessoa salva, meu irmão. Eu conquistei. Eu passei pelo fio da espada. Eu enfrentei a morte. Mas enquanto eu não decidi lutar com Deus, enquanto eu não decidi lutar contra a minha natureza má, eu não pude mudar de vida. Eu tive que empreender um novo caminho. Isso é o que, pastor? Conversão. Agora você vai se esforçar. Pastor, mas eu queria que o senhor me orientasse. Venha estar comigo na igreja. Veja o endereço. Você tem o endereço da igreja, você tem o telefone de contato com o pastor, deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o senhor entre em contato comigo. Deixa uma mensagem no meu telefone, uma mensagem de texto. Pode deixar. Você tem o telefone, você tem o endereço das igrejas evangélicas Nação Santa, está aí no seu televisor. Veja aí no rodapé do televisor que tem o endereço da igreja. Então não tem desculpa. Eu estou me colocando à disposição para lutar por você. Lutar junto com você. Entrar num propósito espiritual. Fazer um voto com Deus pela sua vida. As campanhas que são realizadas dentro da igreja são votos que nós fazemos com Deus. Essa campanha da confissão dos pecados, das iniquidades, retrata justamente essa mensagem. Foi o que Jacó fez. Ele confessou, eu sou Jacó,
Mas o anjo disse: não, agora você é Israel, porque você prevaleceu. Agora você é Israel porque você cresceu espiritualmente. Agora você é Israel porque você é um príncipe do reino de Deus. Você é um sacerdote. Você faz parte da nação santa. E é o que eu quero que você faça parte hoje. Faça parte da nação santa. Nós vamos agora para o momento da oração da fé e eu vou clamar pela sua salvação. Eu vou confrontar com Deus pela sua causa, pelo seu problema. E eu tenho certeza que você vai receber a sua vitória. Pegue o seu copo com água, apanhe os documentos, apanhe tudo que diga respeito ao seu problema. Aliança, certidão de casamento, a fotografia da sua família, porque você hoje está confrontando com todo mundo, você briga com todo mundo, mas você hoje vai mudar de natureza, você vai vencer. Pegue a chave, tudo que você tem, que represente a sua vida, e daqui a pouco eu volto com a oração da fé. E eu tenho certeza que eu vou te abençoar. Eu tenho certeza que a sua natureza, você hoje prevalece diante de Deus.